O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante do povo, o Filho do Homem também se declarará a favor dele, diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me renegar diante do povo, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis com os argumentos para vos defender, nem com o que dizer, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vos destes o domínio ao vosso Filho, sobre tudo que criastes. Vós destes o domínio ao vosso Filho, sobre tudo que criastes. Eu havia dito no começo da celebração, e eu quero repetir agora, né? Apresentando o que vocês já sabem. Vocês já conhecem, certamente conhecem melhor do que eu, porque conhecem na intimidade, que nem sempre eu consigo ter.
Então, em primeiro, preste bem atenção, quando eu penso em autenticidade, eu penso no Padre Roberto. Que vocês concordam comigo que a vida dele é um espelho de autenticidade. Pode ficar vermelho à vontade, é bom que fique, porque, claro, nós nunca conseguimos ser tudo aquilo que Deus nos faz. A gente sempre sente que falta bastante, e falta bastante mesmo. Mas graças a Deus, Deus privilegiou você, Padre Roberto, desculpe chamar assim, porque uma qualidade sua é ser filho, não é que eu me ponha superior, não é que você se faz filho. Então, uma característica que Deus deu a você foi essa, autenticidade. Graças a Deus você é autêntico e você está querendo cada vez mais se adequar, cada vez mais se afinar com a autenticidade do Evangelho. E aí está toda a autenticidade. Segundo, quando eu penso em pobreza autêntica, em pobreza verdadeira, eu penso no Padre Roberto. E seja cada vez mais. Terceiro, quando eu penso em zelo pela causa de Deus, pelas coisas de Deus, eu penso no Padre Roberto, porque eu vejo em você estampado, Deus lhe deu isso, esse zelo pela causa de Deus e pelas coisas de Deus. E agora a quarta, quando eu penso em sofrer pela causa de Cristo, eu penso no Padre Roberto. Não é à toa que o Senhor me deu um crucifixo, não é à toa que o Senhor me deu uma coroa de espinhos, e agora o Senhor me deu um outro crucifixo, porque não dá para tirá-lo da cruz, Padre Roberto. E vocês conhecem muito bem como esse homem sofre. Aliás, todos aqueles que querem realmente seguir o nosso Senhor Jesus Cristo de perto, como São Paulo diz, sobre aquele que quer viver o Evangelho na íntegra, acaba passando por 1000 perseguições. Mas bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E não há justiça maior do que a justiça, né, do reino de Deus. Essa é a verdadeira justiça. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Escuta agora o que vem. Mas agora é com vocês. Pelo seguinte, Deus dá. E Deus dá em abundância. Características, qualidades. O Espírito Santo capricha, trabalhando num fundador, para que, primeiro, o fundador possa passar isso para todos os seus filhos. Filhos e filhas. E segundo, Deus dá em abundância. Todas essas características, o Espírito Santo capricha em evidenciar no fundador essas qualidades, essas características, para que então os membros da fundação, porque a fundação é uma coisa de Deus, possam olhar, possam se espelhar e possam imitar o seu fundador. Então, hoje, se eu disse que o Padre Roberto é isto, claro, eu não disse tudo o que ele é, mas eu penso ter colocado 4 características singulares dele, próprias dele, bem próprias dele. Eu digo, você que é da toca, você só pode ser assim. Você só pode ser assim. E aliás, você precisa cada vez mais ir vivenciando todas essas características do Padre Roberto, aprender a viver como ele vive. Aliás, um discípulo sempre foi assim.
Um discípulo até deixava sua casa, seus trabalhos, deixava e vinha viver com o mestre. Até propositadamente, o discípulo vinha viver, praticar a profissão do mestre, para poder estar mais tempo com o mestre, para passar praticamente o dia todo ao lado do mestre. Por exemplo, se o mestre era lavrador, ele ia com o mestre todos os dias para o campo para trabalhar. Se o mestre era carpinteiro, lá ia ele para a carpintaria, e assim para frente, se era pedreiro, fosse o que fosse. Se ele era pescador. E o mestre, mas principalmente o mestre Jesus, não se cansava em ficar falando coisas, passando conceitos para os seus discípulos. Não, o mestre simplesmente vivia. O mestre simplesmente vivia. Muitas vezes nós ficamos esperando lições e mais lições, conceitos e mais conceitos, conferências e mais conferências, pregações e mais pregações, daquele que Deus colocou à nossa frente para nós o imitarmos, para nós o seguirmos, de quem sermos discípulos. Mas não é isto. É preciso olhar a vida. Claro, o mestre também fala, o mestre também prega, o mestre também ensina, mas veja, ele ensina muito mais com a própria vida do que com as palavras que ele diz. Ele fala muito mais. Ele exorta muito mais com a própria vida. Ele corrige muito mais com a própria vida. Ele prega, portanto, muito mais com a própria vida do que com as suas pregações. Vocês se lembram muito bem, eu aqui muitas vezes vou estar ensinando o Padre Nosso para o vigário, né? Mas vocês conhecem muito bem aquilo que São Francisco viveu, que convidou o irmão Leão, vamos sair para fazer uma pregação. E o irmão Leão foi entusiasmado porque ia escutar mais uma pregação do seu pai, Francisco. Só que eles andavam, vocês conhecem, andaram pelas ruas todas da cidade, de rua em rua, depois vinha por uma outra, e por uma outra, e por uma outra, passando todas as ruas que eles podiam, e nunca chegavam ao lugar da pregação. E o irmão, preocupado e questionando, mas onde é que Francisco vai fazer a pregação? De repente começou a tomar o seu caminho de volta para casa. Quanto mais voltava, mais inquieto ele ficava e dizia, mas Francisco, e a pregação? E você sabe muito bem que Francisco terminou dizendo, nós já fizemos. Foi só daí que ele foi compreender. É realmente assim, é na própria vida. Assim como Francisco passando por aquela cidade, a vida dele, a partir da sua maneira de ser, da sua maneira de vestir, da sua maneira de fazer todas as coisas, que claro também ele não foi andando retinho pela cidade. Ele viu os pobres, ele viu as pessoas, ele viu as crianças, ele se encontrou com as pessoas. Francisco não ia como santo perfeito, né, andando sem olhar para os outros, não. Ele foi encontrando 1000 pessoas no seu caminho. E em cada gesto de Francisco, o irmão podia ver como viver o Evangelho. Deixe-me dizer para você, é assim que você tem que fazer com o Padre Roberto. Você não pode tirar os olhos do Padre Roberto, não pode. Também por causa da primeira característica que eu falei, graças a Deus o Padre Roberto é autêntico. Quando eu penso em autenticidade, eu penso no Padre Roberto. Então, meu filho, a primeira coisa, você não pode ser mascarado. Desculpe. Porque o oposto de autenticidade, de autêntico, é mascarado. Uma palavra pior e mais feia é hipócrita. Você não pode ser hipócrita. Você não pode revestir-se de hipocrisia. Tenho certeza que você acompanhou as leituras e os evangelhos dessa semana. Quando Jesus fala duro com os escribas, com os fariseus, com os doutores da lei, porque, infelizmente, a característica deles não era a autenticidade, era o oposto. A característica deles era a hipocrisia. E o que é hipocrisia? Eu gosto de falar sempre que hipocrisia vem de hipócrisis, no grego. O que era hipócrisis? Hipócrisis era uma máscara. Porque no teatro grego e romano,
como acontece no teatro hoje, o teatro moderno, o mesmo ator fazia 2, 3, 4 papéis, representava diferentes personagens. E para isso se construíam máscaras, até tinha uma varetinha, e o ator colocava uma máscara diante, segurando aqui, veja, até diante do coração, segurava aquela máscara que cobria o seu rosto, e ele fazia aquela parte, representava aquele papel. De repente ele tirava aquela máscara, e pegava uma outra máscara, punha na frente, e representava um outro papel, e assim, 2, 3, 4 vezes, uma mesma peça. Daí vem a palavra hipocrisia. Você não pode ser hipócrita. Você não pode viver uma hipocrisia, não pode. Você não pode viver um farisaísmo, não pode. Você precisa ser autêntico, 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 autêntico. Você ser aquilo que você é. E por isso, gente, uma vez que nós precisamos ser autênticos, nós só podemos nos afinar com o Evangelho. Nós só podemos nos afinar com o Evangelho. Só para a gente poder entender bem. Não há nenhum reparo, não há nenhuma crítica. Você viu que a resposta à primeira leitura, o canto do Salmo, não estava entrando, né? Na primeira vez que se cantou, estavam 2 tons. A orquestra inteira estava num tom e a Salete no outro. Graças a Deus que o tecladista percebeu, voltou ao tom original, como a Salete queria, afinou. Eu preciso dizer a você, assim como o Padre Roberto, graças a Deus, procura afinar a vida dele cada vez mais com o Evangelho, e viver o Evangelho, e ser Evangelho, você precisa espelhar-se no Padre Roberto, e ser Evangelho. Portanto, meu filho, você, porque não pode ser hipócrita, você não pode viver pecando. Não pode. Não pode, que a primeira coisa é esta. Agora, nós somos pecadores, somos. Nós erramos, temos fraquezas. Mas é por isso justamente que existe o arrependimento, e um arrependimento o mais rápido possível. Para quê? Para nós irmos nos recolocando. Assim como houve um erro, o tom não entrou certo. Queriam acertar, mas infelizmente não estavam afinados. Canto e instrumentos. E graças a Deus, se deu uma volta por cima e se entrou no tom. Tem que ser assim na sua vida. Tem que ser assim na sua vida. Deixa eu dizer, você não pode ficar nem um dia, você não pode dormir uma noite em pecado, porque dormir em pecado é dar as costas totalmente, é ou não é, Padre Roberto? É dar as costas totalmente para o Senhor. Como é que você vai dar as costas para o Senhor na noite que você vai dormir? Na noite que você vai passar? Não tem como. Por isso, você precisa combater o pecado na sua vida, combater o pecado na sua vida, combater o pecado na sua vida. E tenha certeza, você vai ser muito perseguido pelo tentador, que vai querer que você peque. Porque ele persegue justamente aqueles que querem ser de Deus. Ele persegue justamente aqueles que querem ser autênticos. Porque aqueles que não são, aqueles que não querem seguir o Evangelho, já estão vivendo a vida do mundo. Já estão afinados com o mundão. Então o diabo não tem preocupação com eles. Mas aqueles que querem pautar, aqueles que querem afinar a própria vida no Evangelho e, portanto, afinar a própria vida em nosso Senhor Jesus Cristo, esses são os perseguidos. Então eu preciso dizer, aguenta firme, vai ser uma briga, vai ser uma luta. Mas você não pode, e não pode, quer dizer, não pode abrir mão do pecado. Você não pode. Por isso mesmo, você precisa confessar-se o mais depressa possível. Se você cair, se você escorregar, se você fraquejar, e se você não consegue logo um confessor, arrependa-se imediatamente, porque aí existe algo muito importante.
E essa é a doutrina da igreja. Quando nós temos o verdadeiro arrependimento, o Senhor já nos perdoa. E é claro, o verdadeiro arrependimento traz também já em si, contido em si, o propósito, a decisão de ir se confessar. Então, se você se arrepende verdadeiramente daquilo que você fez de errado, repito, com a decisão, com o propósito de ir se confessar, que beleza, nesta hora em que você se arrepende, o Senhor já perdoa você, mas é claro, você está devendo ainda a confissão. Até nesse caso, a confissão vai ser penitência mesmo. Você ainda precisa fazer essa penitência, você está devendo ainda a sua confissão diante da igreja, e a igreja não quis que você confessasse a toda a igreja. A igreja permitiu que você confessasse a um representante dela, que é o sacerdote. Então você vai, você se confessa, você recebe a absolvição do Senhor, que é também a absolvição da igreja, que o sacerdote lhe comunica, e você está 0 quilômetro para continuar. O primeiro passo da autenticidade é este. É este. E daí você sabe o restante. Por isso, justamente, a cada dia, por hoje não, por hoje não, por hoje não. E aí, a canção nova e a toca se encontram, graças a Deus. Nós e vocês só podemos viver o Evangelho. Nós e vocês, portanto, só podemos viver o PHN. Nós só podemos viver o Evangelho, só. Por isso, só podemos viver o PHN. Portanto, nós não damos trégua ao pecado. Nós não queremos, momento nenhum, estar em pecado. Nós chamamos de pecado tudo aquilo que é pecado, não só nos outros, mas principalmente em nós. E não admitimos nenhum pecado, nenhum pecado, nenhum pecado, nenhum pecado em nós. A ponto de termos uma consciência tão delicada que até os pequenos pecados nós já sentimos necessidade de confessar. Deus lhe conceda a graça da autenticidade. Que você nunca, alongue-se nunca, que você nunca venha a ser hipócrita. Que você nunca venha a ser mascarado. Você não pode ostentar diante das pessoas. Você não pode ostentar diante dos seus superiores. Você não pode ostentar diante do povo uma coisa que, na verdade, você não é. Não pode. Porque você não pode desfigurar o Evangelho. Você não pode desfigurar a igreja. Você não pode caricaturar. A igreja não pode. E você não pode caricaturar nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós cristãos somos os seguidores, somos os discípulos de Jesus. É por isso que muitas vezes, muita gente se escandaliza com as pessoas da igreja. Porque são cristãos, mas não vivem. São cristãos, mas não são autênticos. São cristãos, mas não praticam. Pelo contrário, e é claro, a hipocrisia não se esconde. Nada há de oculto que não venha a ser revelado. Nada. Nada da sua vida. Agora, nós temos as nossas fraquezas? Temos, claro que temos. É por isso que existe a confissão, é por isso que existe a cura interior, é por isso que existe a oração, é por isso que existe a adoração ao Santíssimo, é por isso que existe a orientação espiritual, a direção espiritual. Onde eu passo para você algo que é próprio da Canção Nova. Nós, na Canção Nova, fazemos de tudo para viver a transparência e a partilha. Sermos transparentes. Por que nós vivemos assim? Porque a nossa primeira regra é o Evangelho. Não fazemos nada mais do que a nossa obrigação. E o que quer dizer essa transparência? Eu não fico com nada oculto dentro de mim, tapando o sol com a peneira. Não, claro, eu não vou ficar contando para Deus de todo mundo, mas diante do meu confessor, diante do meu diretor espiritual, diante do meu superior, diante do meu formador, eu preciso dizer para ele, inclusive, as minhas misérias. Também as misérias que eu vivi no meu passado. Eu não posso ficar ocultando isso, não. E buscar o perdão. E buscar a cura interior.
Talvez passar um pente fino em toda a minha vida. Porque veja bem, não é você se converter, você encontrar-se com Deus, né? E pôr uma pedra em cima do passado e continuar. Mas e o que ficou para trás? Você realmente foi perdoado? Você realmente levou para o sacramento da penitência? Você levou à confissão todo o seu passado, de erro, de pecado, de vício, de mil coisas. É a graça de podermos fazer uma confissão geral, passar um pente fino em tudo. É uma graça, gente, isso não é um peso sobre nós, é uma graça. Talvez você precise escrever aquilo que nós chamamos de história da nossa salvação, porque você vai perceber nela, mesmo nas misérias que você viveu antigamente, você vai ver todo um fio de Deus presente em todas as coisas, onde Deus já estava salvando você, até levar ao ponto do momento do seu encontro com Deus, até o momento da sua conversão, até o momento do seu batismo no Espírito Santo. E você vai ver, na hora que você começar a escrever, que história linda, é a história da sua salvação. É uma história de amor, uma história do amor de Deus na sua vida, muitas vezes de misérias, mas onde Deus entrou de cheio e onde Jesus foi realmente o seu Salvador. E você precisa, pelo menos uma vez na vida, apresentar diante do sacerdote o panorama total da sua vida. Para quê? Para zerar realmente o seu passado e assumir uma vida de autenticidade, de autenticidade, de autenticidade, de autenticidade. Daí de luta contra o pecado, né? De romper com o pecado e a partir daí, por hoje não, por hoje não, por hoje não, por hoje não. De muitas coisas nós precisamos cura. E o primeiro passo para a cura interior é o pôr as claras. É a transparência. Fazer aquilo que a Carta de São João diz: se dizemos que não temos pecado, nos enganamos e chamamos Deus de mentiroso. Mas na hora que nós reconhecemos, e porque reconhecemos, confessamos o nosso pecado, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de todas as iniquidades. Talvez você tenha muitas dificuldades hoje no seu caminho de evangelho, porque há muitas coisas do seu passado, que você viveu no seu passado, das misérias do seu passado, dos vícios do seu passado, que não foram curadas. Meu filho, não se desespere, mas busque a cura. E vocês que, graças a Deus, adoram muito o Senhor na Eucaristia, não há coisa melhor para sermos curados do nosso passado do que a adoração ao Santíssimo Sacramento. E há certas situações vividas na nossa vida que não é curado por nada mais a não ser pela Eucaristia. A Eucaristia recebida e a Eucaristia adorada. Repito, a Eucaristia recebida, eu nem preciso dizer de como recebê-la, e a Eucaristia adorada. Mas é lógico, quando nós recebemos a Eucaristia, quando nós adoramos a Eucaristia, nós não ficamos tapando o sol com a peneira. Pelo contrário, se há coisas das quais eu preciso ser curado, você logo percebe, porque as fraquezas suas de hoje estão ligadas com coisas do seu passado que não foram curadas, ou não foram suficientemente curadas. As suas fraquezas de hoje, os seus erros de hoje, os seus pontos fracos de hoje, os seus pecados de hoje estão ligados às situações que não foram curadas no seu passado. Então, sem botar a peneira diante do sol, você diante do Senhor vai ser autêntico, vai ser autêntica, até começando a confessar para o Senhor: Senhor, mais uma vez, despontou em mim, Senhor, essa miséria. E a partir daí, sabendo que isso está ligado com algo do seu passado que não foi curado, deixa o Senhor entrar. E deixa o Senhor ir lá nos meandros da sua vida, para quê? Para você poder, curado, ser autêntico, 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 autêntico. Como o seu fundador. Deus abençoe você. Pode aplaudir. Não é para mim.
Falando de autenticidade, eu posso ir mais rápido nas outras características. Desculpe, está na cara que o Padre Roberto é pobre. E qual é a característica do pobre? Primeiro, não ter nada, e abrir mão de tudo, e aí está, não só materialmente, mas abrir mão também das suas ideias, dos seus projetos pessoais, dos seus sonhos pessoais, dos seus interesses, que no fundo, todos eles nascem do nosso egoísmo, da nossa volta para nós mesmos. Pobreza é abrir mão de tudo isso. E vejam, a pobreza material, eu nem preciso explicar para vocês, vocês a vivem. E peço a Deus que vivam cada vez mais autenticamente. Daí a autenticidade entra em todas as outras coisas. Então a pobreza material, ela é uma ajuda maravilhosa para nós vivermos aquilo que o Evangelho chama de pobreza de espírito, que é uma verdadeira pobreza, onde nós fazemos aquilo que diz o Evangelho: quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo. E deixe de dizer, renunciar-se a si mesmo quer dizer renunciar-se a si mesmo, renunciar ao meu ego, é renunciar ao meu eu, é renunciar aos meus interesses, é renunciar, portanto, aos meus planos pessoais, os meus sonhos pessoais. Para quê? Para fazer sempre, e em tudo, a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. O pobre é alguém que persegue a vontade de Deus sempre e em todas as coisas. Como Jesus disse, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Meu alimento é fazer a vontade do Pai que me enviou. E Jesus acrescentou, e a vontade do Pai que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. E daí nós entramos na outra face da pobreza. Tem esta face, que é de despojamentos. Despojamento material e despojar-te de si mesmo. Mas, por outro lado, ser pobre é ser tudo para todos. É ser tudo para todos. Sua vida não é para você, é para os outros. A partir do irmão de rua. E para aquele que Deus mesmo põe no seu caminho. E sempre Deus está colocando alguém no seu caminho. Olhem para o fundador de vocês. Padre Roberto tem tempo para ele. Padre Roberto tem tempo para ele. Padre Roberto tem saúde para ele? Não tem. Ele é tudo para todos. Deus quer dar a você a graça de ser tudo, e tudo quer dizer tudo para todos. Você não se pertence, você pertence aos outros. Eu sei que muitas vezes as pessoas então nos devoram. Também porque as pessoas precisam de atenção, precisam ser ouvidas, precisam ser acolhidas, precisam ser amadas. E aí, é claro, você não vai fazer isso maquinalmente, você não vai fazer isso de forma materialística. Não, você só pode fazer isso por amor, e não tem como fazer isso. Não dá para ser tudo para todos, a não ser por amor. Um amor que muitas vezes chega ao heroísmo. A vida de vocês exige heroísmo, porque a vida do Padre Roberto exige dele continuamente heroísmo. Seja herói, seja heroína, como o Padre Roberto é. E precisa ser cada vez mais. Claro, ele não atingiu a meta ainda não. Como São Paulo disse, eu persigo a meta. Mas tanto quanto o Pai de vocês segue a meta que é Cristo, e vai atrás dela, perseguindo a meta, vá atrás dele. Vá atrás dele. Não viva para si, seja tudo para todos. Ame, 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 e vá até o heroísmo nesta pobreza. Pobreza material, pobreza de espírito, de abrir mão de si mesmo, do seu eu, dos seus projetos, dos seus planos, e pobreza de não se pertencer, de pertencer aos outros. Deus abençoe a você e que lhe conceda a graça de verdadeiramente ser pobre. Por isso, ser tudo, tudo, tudo para todos. Amém.
Terceira característica. Quando eu penso em zelo pela causa de Deus, pelas coisas de Deus, eu penso em Padre Roberto. O que vem na minha cabeça é Padre Roberto. Graças a Deus. Para você precisa ser a mesma coisa. O que nós estamos vivendo hoje aqui é um exemplo. Aqui o zelo pela causa de Deus, pelas coisas de Deus. Olha o meu paramento. Hoje ele é meu. Mas quem me deu? Quem me deu? Você não vai errar, quem me deu? Padre Roberto. Padre Roberto. Tudo assim que ele queria que eu vestisse o paramento dele azul hoje, para a missa. Ele disse, não, eu vou vestir o meu, porque você me deu. E você usa o azul. Que beleza, bem ao exemplo de São Francisco. Aquilo que Padre Roberto não tem, aquilo que a toca não tem, vocês põem para o Senhor. O melhor para o Senhor. Desde os castiçais, as velas, o incenso, o turíbulo, e depois o altar, as toalhas do altar. Como é que chama aqueles paninhos do altar? As alfaias do altar. O cálice, a patena, o ostensório, tudo esplendoroso, 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 lindo, rico, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Que beleza. Porque, além de tudo isso ser para o Senhor, é do Senhor e precisa ser do Senhor, o pobre mais pobre. Não é verdade? A grande justiça é dar a Deus aquilo que é de Deus. E esses nossos irmãos são de Deus. E é que está. Padre Roberto dá a vida para que eles sejam de Deus. Eu estou pedindo hoje a Deus que você dê a vida. E dar a vida quer dizer dar a vida. Gaste a vida na causa de Deus e nas coisas de Deus com todo o zelo. Que você seja ardoroso, que você seja ardorosa neste zelo. Tanto quanto você tem zelo pela Eucaristia, pela celebração da Eucaristia, pelo altar, pelo cálice, pelo ostensório, por cada toalha, por cada alfaia, por cada paramento, tenha igualmente todo o zelo pelos cálices vivos. É ousado, mas São Paulo é que diz, pelas hóstias vivas, que são os irmãos, a partir dos irmãos mais pobres para quem vocês foram destinados. Você precisa viver esse zelo, esse zelo, esse zelo, esse zelo, esse zelo do Padre Roberto pela causa de Deus e pelas coisas de Deus. Todas as coisas de Deus e pela causa de Deus. Você só pode ser um evangelizador, mas muito na prática. Porque aí está o lindo. Isso me encanta em vocês da TOP. Eu peço que vocês sejam cada vez mais. Tanto quanto vocês têm um extremo zelo pelas coisas sagradas, pelas coisas santas, vocês têm extremo zelo pelos irmãos. A partir do irmão de rua. Que deixa eu dizer, muitas vezes é sucata da nossa sociedade. Nós nem gostaríamos de usar esse nome, mas que é coisa jogada no lixo da nossa sociedade. É o lixo da nossa sociedade. Não é. Mas eu estou dizendo, acabou sendo uma sociedade como nós temos hoje, uma sociedade egoísta como nós temos hoje, uma sociedade sem Deus como nós temos hoje, produz um subproduto que infelizmente são tantos irmãos
que não são somente os irmãos de rua, não, mas onde nós encontramos nos irmãos de rua uma demonstração clara, forte, que mexe com a gente, do resultado, do subproduto desta sociedade. Deus quer que vocês renovem todas as coisas. Deus dá a vocês a graça da reformulação de todas as coisas para fazer um mundo novo com homens novos. Ou melhor dizendo, para fazer homens novos, mulheres novas para um mundo novo. Porque o mundo novo só vai ser resultado, só pode ser resultado de homens e de mulheres novos. E Deus deu a vocês a graça de ir ao pobre e mais pobre. Veja, não é com slogans, não é com palavras, não é com frases bonitas, não é com conceitos, não é com ideologias que se faz o Evangelho. O Evangelho se faz na prática, como pela graça de Deus vocês estão fazendo. As duas faces. Primeiro, tudo para o Senhor. Tudo para o Senhor. E para o Senhor que se faz vivo, presente, realmente presente na Eucaristia celebrada e na Eucaristia adorada. E ao mesmo tempo, tudo para o Cristo vivo no irmão. Para o Cristo vivo no irmão. E aí, é claro, você só pode ser autêntico. Você só pode ser autêntico. Estou pedindo a Deus que você realmente viva esta característica do Padre Roberto. Que realmente você seja alguém zeloso, alguém zelosa, extremamente zelosa das coisas de Deus e da causa de Deus, do Senhor Jesus e do pobre mais pobre. E por fim, quando eu penso em sofrer pela causa de Cristo, eu penso no Padre Roberto. Por quê? Aí eu preciso ir ao Evangelho, vocês conhecem muito bem, está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, do Sermão da Montanha, onde a última bem-aventurança que Jesus proferiu foi: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois deste modo é que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Padre Roberto, viver o Evangelho assim incomoda. Meus queridos, minhas queridas da Toca, viver o Evangelho assim, e viver o Evangelho dessa maneira ostensiva, porque Deus deu a vocês essa graça de viver o Evangelho de forma ostensiva, para todos verem. Para todos verem. Está aí. Incomoda. E incomoda muito. E quando as pessoas são incomodadas, porque infelizmente não vivem, não têm coragem de viver, não aceitam viver, então as pessoas começam a arrumar conceitos que no fundo são justificativas por não viverem, e para não se sentirem incomodadas, até mesmo para poder tranquilizar a própria consciência. Então precisam criar até mesmo uma ideologia para não viver o Evangelho que está tão na cara, por aquilo que Deus leva vocês a viver. Deixa eu dizer mais uma vez, principalmente essa tremenda autenticidade de, por um lado, adorar profundamente o Senhor presente nos véus da Eucaristia e adorar profundamente, com todo o serviço, com toda a dedicação, com todo o amor, o Cristo presente no pobre mais pobre, a partir do irmão de rua. Porque as duas coisas estão aí. E aí vem o duro, né?
por não conseguir viver, por não querer viver, então se ataca. Então se persegue. Nem sei até que ponto eles percebem que estão atacando e por que estão atacando. Nem sei até que ponto eles percebem que estão perseguindo por causa disso. Mas que perseguem. O Evangelho fala isso, os Atos dos Apóstolos falam isso, que ninguém consegue viver verdadeiramente o Evangelho, a não ser com muitas perseguições de São Paulo. A não ser com muitas perseguições. Então eu preciso dizer a você, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. Eu sei que para nós, inclusive, é uma dor, é uma chaga, uma tremenda chaga, é uma cruz. É até mesmo um escândalo para a gente ver que na tentativa de viver o Evangelho com autenticidade, a gente é perseguido justamente por isso. Porque se adora o Senhor e se quer adorar o Senhor, porque se quer cultuar verdadeiramente com um culto de latria Jesus no Santíssimo Sacramento, se é perseguido, e porque se quer viver autenticamente a alegria do Senhor, e se quer viver autenticamente a dedicação do Senhor, e se dar ao pobre mais pobre, e porque vivendo assim atrai muita gente, atrai muitos jovens, por isso justamente se é perseguido. Mas aguenta firme. A própria palavra diz, foi assim que trataram os profetas. E vai dizer lá no Evangelho de São Lucas, que justamente o oposto, sempre bajularam, sempre exaltaram os falsos profetas. Inclusive Padre Roberto, inclusive você da toca, se não tiverem te perseguindo é um mau sinal. Pelo contrário, se estiverem te perseguindo é um bom sinal. Você está vivendo o Evangelho, porque aqueles que vivem o Evangelho não conseguem vivê-lo sem passarem por muitas perseguições. Porque assim trataram os profetas de antigamente, assim trataram os apóstolos, assim trataram os santos da igreja, assim vão tratar a vocês. Vivam. O Senhor colocou um fundador para vocês, e é uma graça ter o próprio fundador vivo. Em carne e osso. Também com as fragilidades dele, porque ele precisa buscar viver aquilo que Deus lhe apresenta para viver. O carisma que Deus lhe deu é uma conquista. E graças a Deus, o Padre Roberto busca. Continuamente viver. Vivam com ele. Sigam os passos dele. Eu ponho nos lábios do Padre Roberto aquilo que São Paulo teve a ousadia de pôr nos lábios dele. Imitai-me. Porque eu sou imitador de Cristo. Imitai-me tanto quanto eu, graças a Deus, sou imitador de Cristo. Pode aplaudir. Agora é para valer. Aplaude, para valer. E vai ficando em pé. Mas aplaudindo, por que vocês pararam de aplaudir? Amém. Mas agora nós sabemos que nada disso nós conseguimos por nós mesmos, é só pelo Espírito Santo. É por isso que eu estou pedindo, Senhor, agora derrama o Teu Espírito Santo sobre o Padre Roberto. E derrama o Espírito Santo, Senhor, sobre cada um desses que o Senhor mesmo chamou a viverem essa vida. Todos aqueles que o Senhor chamou para viver esse carisma. Todos aqueles que o Senhor chamou para viver essa missão dura. Para viver esse Evangelho, Senhor, claro, concreto, prático. Senhor, derrama o Espírito Santo. E derrama agora, vai pedindo você também, derrama em porção dobrada o Teu Espírito Santo, Senhor. Porque só pelo Teu Espírito Santo, Senhor, só pelos dons do Espírito Santo, Senhor, e só pelos frutos do Espírito Santo, que tudo isso vai acontecer em nós, que até mesmo essa metamorfose, essa transformação vai acontecer. Somos pobres criaturas, Senhor, mas queremos ser santos, e só podemos ser santos. Só podemos viver, Senhor, com a autenticidade do Teu Evangelho, Senhor, e queremos viver. E para isso, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo, porque só o Teu Espírito Santo para fazer-nos viver o Teu Evangelho, Senhor, com plenitude de vida. Enche-nos, Senhor,
do Espírito Santo. Faz-nos cheios, Senhor, do Espírito Santo. Faz-nos, Senhor, transbordantes do Espírito Santo. E que pelos dons do Espírito Santo, Senhor, nós sejamos transformados. E que pelos frutos do Espírito Santo, nós sejamos, Senhor, santificados. É a graça da santificação. É a graça da vivência do Evangelho que nós estamos pedindo agora, nosso Senhor e nosso Deus, pelo Teu Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Cante. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Assim como a corça, Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Cante. Oh, enche-me, oh, enche-me, Espírito, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Tu nos fala a respeito do presente, do altar, do crucifixo. Com grande alegria no Senhor, vivendo esse momento dos 25 anos da Canção Nova, nós queremos presentear ao Padre Jonas toda a Canção Nova com este altar, que tem como símbolo eucarístico o pelicano. Quem já teve a graça de ir a Jerusalém, no cenáculo, em uma das colunas, nós encontramos ali talhado o pelicano. Por quê? O pelicano é um grande sinal eucarístico, porque ele arranca da sua própria carne, a carne do seu peito, e ele alimenta os filhotes com a sua própria carne, dando a vida para que os filhotes tenham a vida. Então, com alegria, e ali está em latim, este é o meu corpo, né? Este é o meu corpo, em latim, o meu corpo que será entregue, corpo de nosso Senhor, e o pelicano, que então o pelicano arrancando a carne do seu peito e dando aos filhotes. E depois aqui a coroa de espinhos, lembrando da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o símbolo eucarístico, Jesus, Salvador da humanidade. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Então, esse maravilhoso símbolo eucarístico, tão tradicional da igreja, tão profundo, que assim o Espírito Santo quis imprimir neste altar. Aqui sobre o altar encontramos também 5 cruzes, que nos lembram as 5 chagas de Jesus, ou os 5 estigmas de Jesus Cristo, nosso Senhor, aqui sobre o altar, onde será realizado o sacrifício da missa. É um altar feito pelas mãos de alguns jovens da própria fraternidade, que tem esse dom, né, de trabalho, e passaram aí muitos dias, graças a Deus, fazendo esse altar com grande amor
não como uma retribuição, porque não temos como retribuir o que o Senhor nos dá pela canção nova, mas é um gesto de amor e de carinho ao Padre Jonas e a toda a canção nova. E a cruz, que também diferencia daquela, por ter o corpo de Jesus mais, podemos dizer, mais místico, né? Um corpo mais próximo da realidade do seu sofrimento na cruz, não tanto sangue, mas um corpo mais sofrido, e a coroa de espinhos em dourado, e os cravos, lembrando a realeza de Cristo Deus, como nos lembra o evangelista João. Mesmo na cruz, Jesus mostra a sua realeza, dando a vida no altar da cruz. Então, por tudo isso, que nosso Senhor continue profundamente abençoando a canção nova, e que Jesus seja levantado nesse altar a cada dia, não só para nós aqui, mas para que todo o Brasil e o mundo possa ter a certeza que a Igreja Católica é a portadora verdadeira do corpo de Cristo, nosso Senhor. Assim seja. E agradecendo, eu percebo que nesse crucifixo, na mão direita do Senhor, o indicador está apontando para o alto. Ter uma certa desproporção, né? Propositada, mostrando para o alto, bem para o alto. É para lá que o Senhor crucificado está apontando. Não é para a terra, nem é para si mesmo, nem é para as suas dores, mas é para o alto, é para o Pai, é para a ressurreição, é para a vida nova, é para céus novos, é para uma vida nova. É assim que agora nós abençoamos com a bênção litúrgica esse altar. Com grande alegria estamos aqui reunidos, meus irmãos e minhas irmãs, com o intuito de celebrar a bênção desse altar. Participemos desse rito sagrado com todo fervor e peçamos a Deus que olhe com bondade para a oblação da igreja que será oferecida nesta mesa e faça de seu povo uma dádiva eterna. Nós oramos alguns momentos em silêncio. Vós sois bendito, Senhor Deus do universo, que recebestes o sacrifício do vosso Cristo, oferecido no altar da cruz, para a redenção do gênero humano, e para celebrar sua memória, reunis com amor de Pai, vosso povo ao redor da mesa do Senhor. Olhai, pois, ó Pai Santo, para este altar, que preparamos para celebrar os vossos mistérios. Seja ele o centro de nosso louvor e da ação de graças, aonde possamos oferecer sacramentalmente o sacrifício de Cristo, a mesa onde possamos partir o pão e beber do cálice da unidade. Seja a fonte de onde nos jorre a água da salvação eterna, para que, aproximando-nos de Cristo, a pedra viva, nele cresçamos até formar um templo santo e ofereçamos sobre o altar dos nossos corações o sacrifício de uma vida santa,
sacrifício de agradável louvor, para a vossa glória. Amém. Amém. Todos. Para a vossa glória. Amém. Terceira vez. Para a vossa glória. Amém. Pedir para o Senhor ungir também. As coisas santas são ungidas. E nós pedimos, Senhor, que não somente esse altar seja sempre sagrado, mas que nós sempre tomemos uma coisa mais sagrada, aquilo que nele se realiza o santo sacrifício da cruz. Ápice e fonte de toda a vida cristã. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, ó Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sim, e as coisas santas são também insensadas. E é por isso que nós, insensados, precisamos ser cada vez mais santos. Nós abençoamos também esse crucifixo e pedimos, Senhor, que ele seja realmente, por esta bênção, o sinal claro, concreto da tua presença. Sim, nosso Senhor, nosso Deus, que tu possas se manifestar vivo, presente, ressuscitado neste crucifixo, para a glória da tua e da nossa ressurreição.
Vamos cantar entregando a Deus a nossa vida. Agora o altar abençoado e consagrado. Vai ser colocada a toalha, onde as hóstias, corpo e sangue do Senhor, vão ser colocados. Vamos cantar. E nós queremos também dizer para você, hoje, toda a coleta deste momento das ofertas vão ser doadas para a Toca de Assis. Você que está vestido com a camisa, eu ajudo a Toca de Assis. Faça valer aquilo que está escrito e doe aquilo que você puder, porque a Canção Nova hoje vai doar tudo para a comunidade da Toca de Assis. Vamos cantar o nosso canto do ofertório.